Peço desculpa que deu um erro no final do vídeo anterior, então retomando. Quando a Constituição Federal silencia sobre a criação de foro privilegiado, a Constituição do Estado pode criar esse foro privilegiado e afastar a competência do Tribunal do Júri? Vou ler a pergunta que foi feita no material encaminhado para vocês. A Constituição Estadual pode retirar competência do Tribunal do Júri na hipótese de prática de crime doloso contra a vida fora das exceções previstas pela própria Constituição Federal? Isso quer dizer que, será que a Constituição de um Estado pode atribuir competência do TJ, por exemplo, para julgar um vereador, sabendo que a Constituição Federal nada fala sobre isso? A Constituição Federal em nenhum momento atribui prerrogativa de função ao vereador de ser processado e julgado por outro órgão que não o Tribunal do Júri. Então, pela Constituição Federal, o vereador, se cometer algum crime doloso contra a vida, ele vai ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. E se a Constituição de um Estado estabelecer prerrogativa de função a um vereador, quando a Constituição nada diz, é possível que isso aconteça? Não, isso não é possível que isso aconteça com base numa súmula vinculante do STF, súmula vinculante número 45. O que a súmula vinculante número 45 nos diz? Vou ler para vocês. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Isso quer dizer que, se a Constituição Estadual estabelecer um foro de função, uma prerrogativa de função que a Constituição Federal não estabelece, o que vai prevalecer? Prevalecer a regra do Tribunal do Júri prevista na Constituição Federal. Justamente porque a gente precisa observar a ideia de simetria. Primeiro precisa estar previsto na Constituição Federal e aí deve ser adaptado na Constituição Estadual. Se a Constituição Federal não prevê a prerrogativa de função, se entende que entra na regra geral. A regra geral é: crimes dolosos são julgados pelo Tribunal do Júri. Então, mais uma vez, se um vereador praticar ou for acusado de praticar crime doloso contra a vida, ele vai ser julgado. Onde? Por quem? Pelo Tribunal do Júri. Mesmo que a Constituição do Estado estabeleça que o vereador vai ser julgado em casos de crimes dolosos contra a vida pelo TJ do Estado, por exemplo. Vai prevalecer a Constituição Federal porque a Constituição Estadual não tem competência para criar prerrogativa de função se a Constituição Federal não criar previamente. Então, por último, repito mais uma vez, prerrogativa de função, ela deve ser criada, estabelecida na Constituição Federal. E a Constituição Estadual, portanto, adapta ao âmbito estadual. Se nada for dito na Constituição Federal, prevalece a competência do Tribunal do Júri, porque a Constituição Estadual não tem competência para afastar a competência do Tribunal do Júri. Por isso, para finalizar, vou ler mais uma vez a súmula número 45. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Ficou claro? Espero que sim. É um pouco confuso, por isso que eventuais dúvidas que surgirem, estou à disposição de vocês. Podem me procurar por e-mail, pelo WhatsApp, pelo Facebook, por qualquer rede social que vocês tenham o meu contato. E vou encaminhar também para vocês algumas atividades em que esses conteúdos foram cobrados para que vocês pratiquem aí durante a semana e que esclareçam, resolva qualquer tipo de dúvida. Tá bem? Um grande abraço, um grande